Todo mundo fala em tentação. Ai, aquilo ali é uma tentação, não pode. É pecado. E aí você cresce ouvindo isso. Que é tentação, não pode, é pecado. Você até quer mais, né? Só É, porque e aí proibido, né? E aí essa coisa proibida acaba instigando as pessoas. E as pessoas se entregam na tentação. Mas o que é a tentação? Não, e quando que a tentação ou o que é proibido não é proibido e não é tentação? Oi? Fala de novo isso, gente. Ele tá muito filosófico hoje. Não é verdade? Como é que é, vai? E quando que o proibido ou a tentação não é proibido, não é tentação? Então, A pessoa não vive aquilo porque disseram para ela que aquilo era proibido e aí ela ou não... que era tentação. Olha, não faça isso porque senão Só você vai cair em desgraça se você fizer isso. Aí só que o instinto dela diz pra ela viver aquilo. Até que ponto tentação não deve ser consumida? Até que ponto a tentação é ruim? Porque se ela existe de uma certa forma, você precisa viver ela. Claro, não digo pra vida toda, Sim. mas a tentação existe para te ensinar de uma certa forma, para você aprender. E querendo ou não, claro, as tentações ensinam, mas elas são pesadas, elas têm uma carga de dificuldade, né? Mas com aquilo você aprende, você cresce. Então, até que ponto é errado você cair na tentação? Então, assim, nesse programa de hoje a gente está falando de tentação, dificuldades e aprendizado. Exatamente. Se aquilo se torna uma tentação na vida da pessoa e aquilo fica piscando, chamando a atenção dela, né? Ela fica lá, né? Faz! É claro que existe um mundo invisível por detrás que também pode estar potencializando As aquilo. influências. Exatamente. Mas Isso, pode ou deve, né? isso é um assunto muito mais abrangente para a gente tocar aqui, Mas né? você poderia até falar das possibilidades. Pode ser sim, Sim, pessoas que sim. estão desencarnadas, Claro, que claro, ainda são lógico. muito, muito ignorantes, tanto quanto nós, ou até Sim. mais. Pode ser a própria pessoa, Sim. por desejos, resquícios de Outras outras vidas, encarnações. outras encarnações. Que mais? Então, o que acho que é fundamental nesse ponto mais extrafísico seria o ponto do que a pessoa está vibrando. Boa! Tá? Esse que é o importante, porque qualquer tipo de influência ou processo de obsessão que possa ter, nesse aspecto já que você quis tocar, é o que você está atraindo para esse Ou investimento. seja, é você que abre o canalzinho, Exatamente. você é uma antena. Sempre é você, sempre é o indivíduo que faz isso. Então você se auto-sabota o tempo inteiro, se você for pensar assim, dependendo do que você vibra, não estou generalizando. Sim, de forma geral, é sim, porque são suas escolhas. Tá. Se você está se auto-sabotando, é porque ou você está deixando de fazer escolhas importantes, ou é porque você também está fazendo escolhas que não são legais. Exatamente. E isso está te levando a um caminho de dificuldade. E aí você acaba vibrando para ter mais tentações, e aí você atrai mais amiguinhos, irmãos que estão nessa vibração. Sim. E aí a vida, com esse consenso de correção, de educação, É isso aí. eles vêm e jogam essa tentação para você, acorda! Ou seja, aumenta a dificuldade O grau de e dificuldade. aumenta também a tentação. E se isso acontece, é porque mesmo de forma, e isso é o que mais acontece, de forma inconsciente, a pessoa está dando um aval para que isso seja potencializado extrafisicamente, com ataques extrafísicos na pessoa e aumentando o grau da dificuldade e a tentação. Mas como que é isso? Tentação, não necessariamente a pessoa consome, né? Ela fica pode tentada, ficar fica no aquilo, pensamento. E a ação é uma outra questão. Sim. O que pesa mais? Você que trabalha com isso, né? Você que se aprofundou bastante. Eu só pensar e ficar na tentação? Ou eu agir? A minha dificuldade vai ser pior ou é a mesma coisa quando eu pensei e já vibrei? Não, o que acontece é o seguinte, quando está no pensamento, está num campo que ainda você não materializou. Tá. Isso não tem assim um aspecto ainda de comprometer a pessoa, Mas apesar de ela já estar vibrando naquilo. Tem uma força já tem única. uma força, tem uma energia, tal. Mas ela executar o processo já é um agravante. Né? Por exemplo, como você já brincou várias vezes, a gente já brincou,
Aqui até o programa que a gente fez sobre o relacionamento da alma gêmea e tal. Você ama o seu marido, aí você tem vezes que você quer matar o teu marido. Você imagina várias cenas. Não é? Mas você não vai lá e mata o teu marido. Não, porque eu amo de verdade. Então, de verdade. Eu só então, penso. ou seja, quando você pensa e imagina várias cenas, você não tá no padrão dos assassinos, não, entendeu? claro ou de não. espíritos de baixíssima frequência ou de maldade mesmo, Sim, extrema. Claro, é força de expressão. Por isso que é o pensamento, então, é uma força de expressão, mas se você pensa, você vai pensar, vou matar meu marido, mas é uma vibração, é um pensamento, é uma onda energética, mas para você praticar, executar, aplicar, aí já a pegada é outra. Então tá. Tem uma diferença substanciosa, mas trazendo na dificuldade e no aprendizado, dificuldade. Então assim, a dificuldade, ela serve para também moldar a pessoa, para ela experimentar. Então, você pode até estar vendo uma situação específica com uma pessoa e você já fala assim, isso não vai dar certo. Você está olhando de fora, não vai dar certo. Essa pessoa não perguntou nada para você, não pediu uma opinião. Mas você tem que permitir que aquela pessoa viva aquela experiência, por quê? Porque aqui a vida é dela. Mas não é sua. Você falou que a pessoa pensou, ela falou? Não, ela tá... Só analisando. Você tá olhando de fora, você tá vendo uma pessoa próxima, por exemplo, um exemplo. Você tá vendo que não vai dar certo, Legal. ou que a chance de, entre aspas, dar errado. Aí eu não falo nada. Por exemplo, você não fala nada porque a pessoa não pediu tua opinião. Mas você vibra. Né? Você pode até vibrar. Mas você não influenciou diretamente. Não, e ela vai viver. Então, nesse aspecto, a dificuldade que ela vai passar é importante para a experiência da vida dela de agora. Ou seja, às vezes até uma opinião que poderia ser correta, às vezes aquela pessoa não está preparada para ouvir isso e ela tem a necessidade de viver determinada dificuldade para poder se tornar uma pessoa talvez melhor. Até se você falasse para ela, ela nem aceitaria. Quantas vezes você já passou por isso na sua vida? E quantas vezes você ainda vai passar por isso? Sim, e a gente tem a tendência a cometer os mesmos erros, né? Sim, e tá aqui, tá com um tempo longo, sempre fazendo as mesmas coisas, os mesmos erros que... Por isso que nós estamos entre uma série de coisas, por isso que nós estamos encarnados novamente aqui. Porque tem matéria que, infelizmente, nós repetimos de ano. A gente é tonhonhinha às vezes, né? Ai, eu queria tanto me iluminar logo. Tem dias que eu me sinto muito iluminada. Mas eu também sinto que aqui na Terra tem uma massa muito densa. Que eu tenho que ficar o tempo inteiro lembrando quem eu sou para não cair nessa hipnose escura. Sim. Que tem muita beleza, tem muita coisa gostosa, mas para quem é sensível, para quem tem a sensibilidade bastante aflorada, todo mundo tem, na verdade, é só uma questão de trabalhar, a pessoa meio que fica no mar de lama, quase afogando, fala, ai, cadê? Eu sou luz, aí tem você que dar uma expande, respirada. Só que essa lama, ela fica o tempo inteiro em volta, querendo penetrar a luz que você tem que lembrar o tempo inteiro. Isso eu tô falando para as pessoas que trabalham, né, a sensibilidade, que acreditam na espiritualidade. Para mim, não tem acreditar, é a minha razão de viver, é a única certeza que eu tenho, e se eu não tivesse essa certeza, para mim nada faria sentido. Nossa, pra mim né? também não faria. Então, a dificuldade, a tentação é o nosso educador. Isso. É a nossa chave. Sim. É o maior aprendizado que a gente tem. É através das dificuldades que a gente cresce. Você pode observar o seguinte, Mari, com as coisas boas, as coisas legais que acontecem na nossa vida, são coisas que marcam a gente. A gente fala, nossa, é maravilhoso, incrível. Mas quando acontece uma coisa que é meio tonhonhonho, como você disse, ou pancada, uma coisa difícil, uma porrada, até mesmo um extremo, por exemplo, uma doença muito grave, a pessoa tem que refletir a vida inteira. E se a vida não está indo bem, e aí apresenta-se uma doença ou uma quebra de relacionamento, é o sinal, né, que a gente já falou. É o desafio que chega para a pessoa, a dificuldade extrema, e a pessoa tem novamente a opção de mudar a vida dela. É a prova. É a prova. E aí daí que nós tiramos os maiores aprendizados. Você pode ver, é das maiores adversidades. Eu não estou falando que todo mundo precisa sofrer ou passar um inferno aqui. A gente está falando do mínimo ao máximo. E depende também das suas escolhas. A gente cresce ouvindo os pais falando isso é errado, a sociedade dizendo aquilo é errado, né? E aí você sabe que é errado. E você sabe, tem coisas que são realmente erradas. Só que a gente vai lá e faz.
Para ver se é realmente errado, né? E aí sofre. E depois reclama. Então, quer dizer... E depois bota a culpa nos pais. Exato. Por que eu tô falando isso? Porque aí você pensa, nossa, mas eu vim no mundo para sofrer. Não necessariamente. Você nasceu já as pessoas falando o que é certo, o que é errado. Né? Claro, a tentação não é ruim, a dificuldade não é ruim, ela vai te ensinar. Mas você pode não precisar viver ela se você fizer as escolhas certas. O que é a escolha certa que a gente bate direto aqui? É amor, é caridade, é você saber quem você realmente é, você saber que aqui é passageiro, que você tem que entender o outro, que você tem que ser paciente, que você tem que ter fé. E não falo numa fé separada, que as pessoas falam fé religiosa. Confiança, isso não existe, né? É confiança no geral, confiança no universo, confiança que não existe só a Terra, tá aí para comprovar, tem inúmeros mundos, a gente já passou por tantas situações, por tantos lugares, por tantas esferas. Então você não é uma carne, você não é um osso, você não é esse conjunto de órgãos. Você é uma essência divina, expansiva, que está crescendo o tempo inteiro. Então quando você faz a escolha certa em cima de tudo isso que eu falei, aí as dificuldades elas ficam menores, você não enxerga como dificuldade, como eu já falei em inúmeros vídeos. É aprendizado, caramba, que legal, mais uma prova, ai, vou passar de ano, vou estudar direitinho. Então, quando vem o lance da tentação, eu vou e tal, é um grito de que você é ignorante, e somos, a gente tem muito que aprender, é um grito de, escuta, você tem que melhorar nisso aí. Então, é um sinal de alerta para você se melhorar. Quando pesar e doer e for difícil, eu não quero, eu não quero. É porque você precisa rever os seus conceitos, precisa elevar os seus pensamentos e ir atrás, né, dessa iluminação. Precisa estudar, precisa se aplicar. Exatamente. Não dá para você vencer na vida sem se esforçar. Isso é uma grande mentira, que é pregado principalmente aqui no Brasil, tá? No conceito das pessoas, um jeitinho brasileiro. Eu não estou falando se esforçar no sentido sofrer para a vida, é questão de se dedicar, de colocar, fazer. Você não vai conseguir mudar a tua vida esperando cair alguma coisa do céu, isso não vai acontecer. E acho que uma coisa para encerrar também, Mari, para a gente fechar, como você falou, a grande chave para você mudar todo esse processo e ver que essas coisas estão acontecendo, é o que te faz feliz. Isso. Tá? Isso é o importante. Se você tá aí vendo esse vídeo agora e tem coisas aí que não te deixam feliz, puxa, olha isso com sinceridade, olha para dentro, tenta entrar em conexão com o seu eu elevado, tá? E busca nessa encarnação tentar fazer pelo menos algumas coisas, vou dizer assim, fazer coisas que te fazem feliz, mesmo que seja uma pequena coisa, porque dessa pequena coisa que você alcançou a felicidade, você pode estar abrindo a possibilidade da felicidade plena. Só um detalhe, porque a gente está vivendo num momento muito capitalista no Brasil e no mundo. Não confunda a felicidade com egoísmo e dinheiro só para você, tá? Lembra disso. Um beijo e boa sorte. Tchau, tchau.